E aí, pessoal, nós estamos de volta para mais uma pergunta do desafio dos 50 dias das séries, promovido pelo canal O Vício em Série, não é Vício em Não Série. me leve a sério. Não me leve a série. E dessa vez é uma pergunta que eu sugeri para eles aceitaram e eu fiquei muito feliz, porque é a 3 séries da minha vida, 3 séries da nossa vida. 3 séries que marcaram. Que marcaram a nossa vida, vida, ou vamos dizer assim, resumindo, o top 3 das nossas séries favoritas. Não, porque, né? Pra mim é. Eu escolhi as 3 que são os top 3 da minha vida. Eu escolhi as 3 séries que marcaram a minha vida. Vai! A terceira série é Pokémon. E não é o melhor desenho de todos os tempos, não é nem o meu desenho animado favorito. Mas é uma série que marcou a minha vida desde que eu comecei a olhar ela no fim dos anos 90 e ela continua na minha vida até hoje. Não mais como série de TV, porque, né, não dá pra acompanhar 21 anos de Ash com 10 anos fazendo exatamente a mesma coisa todo ano. Às vezes a gente cansa, né? Mas em forma de jogos de videogame, em forma de bichinhos de pelúcia, em forma de mangás, em diversas formas, Pokémon sempre esteve na minha vida, continua na minha vida e sempre vai estar na minha vida. Então é uma das 3 séries que marcaram a minha vida, com certeza. Com certeza. E segue até hoje, a gente parou de assistir há um bom tempo, mas sempre quando dá vontade a gente assiste de novo um pedacinho ou outro. Aqueles personagens que a gente já tá cansado de saber. Aqueles pokémons que a gente já tá cansado de ver. A minha série, a terceira... Não vou botar em ordem, porque as 3 eu acho que são... Eu botei elas no top 3, porque elas são as 3 maravilhosas, e até o momento eu não consegui ver nenhuma delas se destacar mais do que a outra. Breaking Bad foi a mesma pergunta que... A mesma resposta que o Beto deu na resposta dele. Não tô copiando ele, na verdade. E como ele disse, eu acho que ele colocou muito bem, assim, que é uma série que toda vez que tu reassiste ela, tu acha detalhes novos. Eu acho que é uma série com uma história maravilhosa, uma narrativa muito bem escrita, muito intrincada, muito gostosa de assistir, pesada, mas ao mesmo tempo excelente, com personagens fenomenais, sabe? O Jesse, O Walter White, White, o Hank, até a Marie, a Skyler, todos. o Walter Jr. Os vilões são ótimos também. O Giancarlo Esposito, acho que foi o grande papel dele, foi o Gus. Um personagem maravilhoso e psicótico. Então, é uma série muito boa. Tecnicamente ela é impecável. A fotografia dela é maravilhosa. A edição dela é maravilhosa. A trilha sonora dela é maravilhosa. Tudo, o enquadramento, tudo fala na série. Tudo, o cenário fala por si, a fotografia fala por si. As atuações deles, os silêncios deles, tudo fala. E ela teve um final maravilhoso. Cada temporada ela melhorava, cada temporada ela ficava mais foda. Eu acho que foi a única série que a gente fez um bolão pra ver como é que ele ia terminar. Verdade, a gente fez um bolão. Foi muito divertido fazer esse bolão. Todo mundo errou, Todo mundo errou. mas foi muito divertido o bolão. Eu nem lembro de que a gente fez esse bolão. No Facebook, num grupo do Facebook. Ah, é verdade. Então, foi maravilhoso, foi uma série incrível, eu acho que marcou muito a minha vida e entrou... foi a primeira que eu coloquei no meu top 3 como melhor série que eu assisti na minha vida, porque foi simplesmente fenomenal. A segunda série que eu vou falar, eu já falei aqui no Desafio dos 50 Dias das Séries. É na série que eu vi mais de 3 vezes. É Friends. Não tinha como eu falar de outra série que marcou a minha vida, se não Friends. Porque eu estou atualmente vendo Friends pela não sei qual vezes. Porque foi uma das séries, foi uma das primeiras, se não a primeira série que eu acompanhei religiosamente, semanalmente, na TV. Quando ela tava passando, não lembro nem qual temporada que foi, eu acho que a quarta, ou a quinta, ou a sexta, por aí, que eu comecei a ver religiosamente toda semana, e daí vendo de volta os episódios quando eles repetiam na TV, porque desde lá eles já repetiam na TV, e eles repetem na TV todos os dias até hoje, e tem um motivo, é porque Friends é uma das melhores sitcoms que já existiram. Com certeza. Friends, se não fosse por Friends, hoje a gente não ia ter How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, nada disso. Ela mudou o cenário da série de TV. Durante a season finale da 10ª temporada, a series finale, o comercial pra series finale de Friends custava mais caro que o comercial pro Super Bowl daquele ano. Cada um deles ganhava $1 milhão por episódio. Eles em 2004. Uhum. Sabe? Foi a primeira série que explodiu. Que foi esse fenômeno que foi Friends e que mudou a cara de como se faz série de TV dali em diante. Por 10 anos ela manteve a mesma qualidade sempre, ou ela melhorava, ela nunca
caía de qualidade e ela manteve um hype, uma popularidade muito alta, né? Então isso que é tão incrível dela. Foi Um tão investimento nos personagens. Sim. Sabe? E a questão que tu vê aqueles personagens crescerem e tu consegue te ver neles. Todo mundo faz essa brincadeira de, eu sou a Mônica, fulano é a Rachel, tu é o Chandler, sabe? Tipo, a gente se vê naqueles personagens, porque aqueles personagens são muito nós, eles são muito relatable, sabe? E eu não me canso de assistir, eu rio das mesmas piadas toda vez, eu choro das mesmas partes toda vez. E apesar de ter gente que acha que as últimas temporadas foram fracas, eu continuo achando tão boas como sempre. E sim, tem coisas problemáticas na série, mas é uma questão de contexto e de tu não levar a série como se ela tivesse sido produzida hoje. E a química dos atores também é maravilhosa. A química é maravilhosa. Parece que eles são melhores amigos desde sempre. Verdade. Parece que eles realmente são amigos. Então, Friends é uma série que tá na minha vida e ela nunca vai sair da minha vida. E sempre que eu estiver zapeando pelos canais e estiver passando um episódio de Friends, é nele que eu vou parar. A série Leftovers, que foi da HBO, foi uma série que a gente começou a ver quando ela estreou, depois a gente esqueceu ela um pouquinho, a gente voltou pra segunda, se apaixonou e teve uma terceira temporada maravilhosa, que a gente fez as reviews, vocês podem acompanhar aqui no canal. Foi um momento muito legal, a gente conseguir acompanhar essa terceira temporada semana a semana. E eu posso dizer que Leftovers, pra mim, diferente de Breaking Bad, ela é uma série de personagens. A história dela não é o foco principal, como as pessoas gostam de ficar brabas porque a série não respondeu tudo. O negócio dela é mostrar esses personagens, mostrar como eles passaram e como aqueles que ficaram, eu vou explicar a história já, mas aqueles que ficaram estão lidando com essa situação, como eles conseguem continuar vivendo. Porque no momento, num piscar de olhos, simplesmente 2%, 3% da população da Terra, 1%, eu não lembro se é 2 ou 3%, uma coisa assim. 3% da população da Terra simplesmente desapareceu. O que não é pouca coisa, né? O que não é pouca coisa. Na verdade, a gente pensa, mas é tão pouquinho, mas não, é muita gente. É 7, 14, 21 milhões de pessoas. Isso. 3%. E foi uma coisa aleatória, assim. Não é. Não é 21 milhões, é mais. Não, é 7 milhões, 10% é 700 milhões, 1% é 70 milhões, 3% é 210 milhões de pessoas O Brasil. desapareceram. O Brasil desapareceu. O Brasil desapareceu. É toda a população brasileira pulverizada em vários lugares do mundo. pulverizada em vários lugares do mundo, sem porquê, Sem sem explicação. razão, sem padrão, só desapareceram. E aí, a partir daí, esse é o único momento onde acontece uma coisa extremamente sobrenatural na história. E a partir daí a gente começa a acompanhar esses personagens um ano depois, tentando viver. É a única coisa que a gente sabe que é sobrenatural na história, né? Porque a partir de então tem algumas coisas que eles dão a entender que é sobrenatural, mas que eles nunca dão certeza que é sobrenatural. Sempre Nunca fica ficou a muito nós julgar se aquilo lá foi verdade ou não. E alguns acreditam que foi, e alguns acreditam que é sobrenatural. Então Tem coisas essa bizarras que discussão. acontecem. Tem coisas muito bizarras que acontecem, mas eu acho que o legal da série é justamente isso. Ela te dá a oportunidade de interpretar. Eu acho que na segunda temporada tem coisas mais bizarras que acontecem. Na terceira temporada é que as coisas ficam mais confusas e essa linha entre realidade e sobrenatural fica um pouco mais nublada. E aí é que começa a entrar a tua própria interpretação. De tudo aquilo que tu viu da série, o que tu tira? Então, ela teve uma das finales, uma das melhores finales que eu vi nos últimos anos. Muito coesa com todo esse percurso que ela tratou. Amarrando as pontas desses personagens que a gente aprendeu a gostar e a odiar durante essas temporadas. E por ser uma história de personagens, eu acho que ela funciona muito bem. E é muito legal porque daí é isso que a Maria disse. Tu consegue divisar muito bem que tipo de pessoa tu é assistindo essa série, sabe? Tu consegue dizer assim, tá, mas que tipo de pessoa tu é? Tu vai pelo racional ou tu quer acreditar que existe alguma coisa diferente acontecendo? Então eu acho que essas discussões que ela promove, as interpretações que tu tem de tudo que acontece com os personagens é uma coisa muito única. Um elenco maravilhoso, uma escrita maravilhosa, sabe? Uma trama muito bem feita. E eu quero também falar a respeito dos fãs de Leftovers. Porque eu acho que a série tem a comunidade de fãs mais saudáveis de todas as séries que eu já assisti na minha vida. Uhum. As discussões que a gente tem, que eles têm, são positivas. Minha primeira e última série é a minha série favorita, então não deve ser surpresa pra ninguém que é Buffy a Caça-Vampiros. Eu não sei explicar porque Buffy Caça-Vampiros é minha série favorita.
que tu assistiu num momento da tua vida e ela te marcou pra... Foi outra das séries que eu comecei a assistir religiosamente, semanalmente na televisão, quando passava na Fox. A partir da 4ª temporada, eu e a minha irmã, Maria Clara, a gente parava na frente da TV, todas as terças-feiras, 8 horas da noite, que era o horário que passava, com um balde de pipoca pra ver o que a Buffy ia fazer essa semana. E foi um dos momentos mais divertidos da minha vida. Depois, quando eu reassisti, eu comecei a reassistir pra fazer nossos 5 episódios favoritos de Buffy a Caça-Vampiros. E eu reassisti a série inteira. E eu me lembrei como era bom. É incrível, é uma série incrível que manteve a relevância dela depois de todos esses anos ter acabado. Faz 11 anos que Buffy acabou e continua tão relevante quanto era naquela época, talvez até mais relevante, porque a Buffy foi um dos símbolos de uma nova visão de mulher forte. Era aquele símbolo de menina fútil no começo, sabe? Porque ela era uma cheerleader, toda fútilzinha, patricinha, e aí ela é escolhida pra ser a caçadora, e ela não deixa tudo isso de lado. Ela introduz isso em quem ela é. Ela não deixa de ser quem ela é pra virar a caça-vampiros. E ela também tem muito dessa questão de brigar com ela mesma a respeito disso, sabe? Sobre o que ela quer ser quando ela crescer, se ela vai poder ser alguma coisa. Se ela vai poder fazer faculdade, se ela vai poder ter um trabalho, se ela vai poder ter um relacionamento. É do Joss Whedon, que fez Vingadores, que fez Liga da Justiça, que fez muita coisa ótima dali em diante. Angel. E é um marco, não só da série de TV, como da cultura pop como um todo. E a minha primeira série, eu não quis botar em ordem, mas mesmo assim a última série que eu vou falar é The Big Bang Theory. The Big Bang Theory, Chuck Lorre. The Big Bang Theory. Não, a minha série é 2 séries, na verdade, eu vou dar um cheat aí, porque foda-se. E na verdade elas são mais ou menos muito parecidas, que é... Complementares. Avatar, a Lenda de Aang e Avatar, a Lenda de Korra. Pra mim, talvez uma das melhores séries de animação já feitas. E, sem dúvida, uma das melhores séries já feitas. Eu acho que ela não perde absolutamente em nada para séries de TV live action. Ah, não, The Cape é muito melhor que Avatar. Tem séries hoje que eu acho que não batem de frente com Avatar por conta da maturidade do texto, das questões profundas e filosóficas que eles abordam e do humor delicioso que eles fazem, dos dramas que eles apresentam, das discussões. Tudo isso é perfeito, tudo isso é muito bem embrulhado numa animação maravilhosa, fluida, com personagens incríveis e marcantes. Tu não consegue não pensar nela e não pensar nos personagens maravilhosos que eles criaram, fortes, das discussões que eles têm. É muito interessante ver também a forma como eles fizeram a transição de uma maneira que Korra é um amadurecimento de Aang. Por exemplo, a gente tem o Aang tem que enfrentar a Nação do Fogo, durante todas as temporadas é ele treinando para enfrentar a Nação do Fogo, ele fazendo alianças, e ele tendo que enfrentar esse inimigo em comum. E quando chega na vez da Korra, parece que todos os problemas foram resolvidos, e ela tem que lidar com vilões que têm motivações boas, motivações que te fazem pensar se eles estão certos ou estão errados, mas eles são desequilibrados e ela, como avatar, precisa encontrar o equilíbrio e resolver essa questão. E as dificuldades que ela tem para conseguir fazer isso, sabe? A forma como ela tem que lidar com esses desafios é cada vez... Parece que ela nunca consegue chegar a ser o avatar que ela acha que ela deve ser, porque sempre tem um problema maior para ela resolver. E sempre tem alguém cobrando ela, né? E sempre tem alguém em cima dela, todo mundo tá em cima dela, porque é uma cobrança muito mais forte em cima dela do que era do Aang. Porque ninguém sabia que o Aang existia, né? Exatamente. Ninguém achava, todo mundo achava que o Avatar tinha desaparecido e não tinha existido mais nada, sabe? Exatamente. E não foi espalhado pra todo mundo que o Aang existia. Porque naquela época era diferente de Korra, onde tinha o rádio, tinha a TV, tinha Exatamente, o cinema. E tem isso, tem a cobrança da imprensa, da população. Daqui a pouco ela tem que lidar com uma situação, mas ela tem que se envolver na política daquela nação e isso começa a complicar. Então tem todos esses adendos que enriquecem a história. E eu não acho que também a Korra seja tão melhor que Aang. Eu acho que as duas são extremamente parelhas, assim, extremamente iguais, extremamente perfeitas, extremamente bem feitas. E como eu gosto de dizer, Korra fez o que Boruto não fez, que foi ela recebeu o bastão, o Aang passou o bastão pra ela, e a série não usa isso de muleta, não usa a primeira série de muleta, ela se renova e faz uma coisa completamente diferente.
Então as duas são perfeitas, as duas são maravilhosas, e as duas ainda hoje, apesar de tudo, são menosprezadas pelas pessoas por serem animação. Eu acho isso um ó. O fim da picada, mas se vocês tiverem a oportunidade de assistir, não perdem nada, é maravilhosa. Essas são as nossas escolhas, top 3 séries que marcaram a nossa vida. Quais são as de vocês? Deixa nos comentários, deixa sua opinião sobre as nossas opiniões, o que vocês acharam. Dá uma olhada no vídeo do Não Nega Série. Deixa sua opinião sobre as nossas opiniões, para que outra pessoa possa dar opinião sobre a sua opinião a respeito das nossas opiniões. E não me olha o pessoal do Não Nega Séries, as opiniões deles também são muito boas. Dá uma olhadinha nas séries que eles escolheram, tá certo? Até a próxima! Tchau, tchau!